Madagascar, uma ilha envolta por brumas tropicais e segredos ancestrais. No século XIX, seus caminhos de terra vermelha seriam tingidos por algo muito mais escuro: o medo. O nome dela era Madjakli. Nascida por volta de 1794, não era princesa, mas carregava nos olhos algo que nenhum rei ignoraria: silêncio calculado e ambição escondida atrás de véus de tradição. Era filha da nobreza merina, um povo do planalto central da ilha. Mas seu destino não era viver entre os nobres, era reescrever o próprio significado de nobreza com sangue, fumaça e rituais esquecidos. Quando foi escolhida para ser uma das 12 esposas do rei Radama I, muitos pensaram que sua missão terminaria ali, que ela viveria à sombra, como tantas antes. Mas Djakli esperava, observava, planejava. Em 1828, o rei morre repentinamente. Uma morte envolta em silêncio. Uma morte que ela não anunciou. Por dias inteiros, a notícia foi escondida. O palácio se tornou um túmulo de sussurros. Ninguém entrava, ninguém saía. E dentro dele, ela selava alianças com ferro e medo. O herdeiro legítimo, Hakotob, foi estrangulado com um pano de seda. Não por compaixão, mas porque o sangue real, segundo a tradição, não podia ser derramado. Ao menos, não visivelmente. Sua mãe morreu de fome, trancada. O pai foi executado sem julgamento. Outros membros da linhagem real desapareceram na calada da noite, como sombras arrancadas pela tempestade. Um oficial britânico, presente no reino, escreveu: "Nada pode exceder o espanto e o terror que se apoderaram de todas as classes quando as execuções começaram. O que havia sido um trono cerimonial, agora era um altar. E sobre ele erguia-se uma mulher coroada não por ouro, mas pelo silêncio das vozes que ela mandou calar. Mas o que Ranavalona fez depois fez o mundo tremer. Se você pensa que já viu o auge da crueldade, está apenas no começo. Continue com a gente e mergulhe nos rituais, nas torturas, nas guerras que ela travou contra a fé, estrangeiros e até o próprio povo." No trono, Ranavalona não governava. Ela reinava com medo, mistério e morte. O palácio, agora selado por silêncio e vigilância, se tornou centro de uma nova doutrina: a fé na tradição, a punição pela dúvida. Entre seus primeiros decretos estava a purificação dos costumes. E para isso, Ranavalona reviveu um dos rituais mais temidos da cultura ancestral: o Tangena. Era simples e implacável. Os acusados ingeriam um veneno extraído da semente de uma planta local. Junto a ele, 3 pequenos pedaços de pele de frango. Se vomitassem os 3, estavam salvos. Mas, se algum permanecesse, ou se o veneno fosse forte demais, a morte era considerada o julgamento dos deuses, sem apelação, sem misericórdia. Estima-se que 1 em cada 7 pessoas em Madagascar morreu assim. Quase 20.000 vidas por ano. Vidas extintas em cerimônias públicas, marcadas por silêncio tenso e olhos apavorados. Mas não era só o veneno que espalhava terror. Ranavalona via outra ameaça ainda mais profunda: a cruz. O cristianismo, trazido por missionários europeus, florescia entre seu povo. E isso, para ela, era o maior veneno de todos. Em 1835, ela proibiu a prática cristã entre os malgaches, e o que se seguiu foi uma das perseguições religiosas mais brutais da história moderna. Seus métodos? Inacreditáveis, mas reais.
Cristãos eram amarrados a esteiras de palha, suspensos por cordas sobre o desfiladeiro de Ampa Marinana, em Antananarivo. Lá embaixo, 100 metros de queda. E pedras. A sentença? Um corte rápido na corda. A queda. E o silêncio, interrompido apenas pelo impacto seco contra a rocha. Nem todos morriam na hora. Alguns agonizavam por horas, entre os gritos e os ossos quebrados. Outros eram fervidos vivos, ou lançados ao mar amarrados em cruzes. Alguns eram pendurados de cabeça para baixo, sobre fossas com animais selvagens, e assistiam à própria sentença se aproximar com garras e dentes. E mesmo assim, muitos continuaram a orar em segredo, dentro de cavernas, em sussurros, sob risco constante de morte. Era fé contra o medo. E Ranavalona não aceitava empates. Mas, se o veneno limpava o povo e os penhascos silenciavam a fé, o que restava dentro dos muros do palácio? Lá, a própria elite tremia. No próximo capítulo, descubra o banquete da morte, os nobres forçados a dançar até cair, e como o medo passou a vestir coroa e trono. Dentro do palácio não havia abrigo, não havia aliados. Havia apenas uma certeza: ninguém era intocável. A rainha suspeitava de todos, e com razão. Porque o poder absoluto atrai conspirações. Em uma noite de banquete, o salão estava cheio. Nobres, em trajes finos, dançavam sob tochas acesas. Mas o clima era pesado. A música parecia um presságio. Ranavalona observava, calada, imóvel, até que seus olhos fixaram-se num grupo de aristocratas sussurrando algo ao pé do ouvido. Ela se levantou, fez um gesto com a mão, e o palácio foi trancado. Ninguém sairia. A festa não acabaria. Ela ordenou: dancem. E eles dançaram, por horas, depois, por dias, sem água, sem comida, sem descanso. Um a um, começaram a cair, exaustos, desidratados, quebrados. Cada um que tombava era executado, sem perguntas, sem julgamento. Quando o último ainda em pé implorou por clemência, ela disse: aqueles que não suportam dançar por mim, não merecem viver sob meu trono. A partir daquela noite, a corte não era mais composta por conselheiros, mas por sobreviventes. Fora dos muros, o terror assumia outras formas. Ranavalona reviveu e expandiu o sistema de trabalho forçado, o Fanon Poana. Era uma tradição ancestral, mas com ela se tornou uma máquina de moer corpos. Milhares de camponeses eram arrancados de suas vilas, sem pagamento, sem retorno, para construir obras monumentais, palácios, fortalezas, estradas. O maior símbolo desse império de suor e morte foi o Palácio Manjacamiadana, feito de madeira nobre. O caminho até ele era descrito por testemunhas europeias como algo inimaginável. Um oficial britânico escreveu: a trilha até o canteiro de obras era literalmente pavimentada com ossos humanos. Não é metáfora. Ossos de homens, mulheres e até crianças, que sucumbiram à fome, à exaustão e às doenças. O reino estava de pé, mas seu alicerce era feito de morte. Mas nem mesmo aqueles ossos sabiam que o pior ainda estava por vir. A rainha, agora no auge do poder, voltaria seus olhos para o mundo exterior e usaria sua frieza para manter Madagascar fora do alcance de impérios europeus famintos por domínio. No próximo capítulo, descubra como a mulher mais temida da África enfrentou França e Inglaterra e venceu, sozinha. Enquanto os ossos ainda secavam sob o sol dos campos de trabalho, enquanto os salões do palácio ecoavam o silêncio dos cortesãos mortos,
Ranavalona voltava seus olhos para além do oceano. Os navios estrangeiros voltavam a se aproximar. Missionários, comerciantes e espiões disfarçados. A Europa avançava pelo continente africano com pressa. França e Inglaterra competiam em tudo: território, influência, escravos, recursos. Mas, em Madagascar, elas encontrariam algo inesperado. Uma mulher que sabia jogar o jogo da dominação melhor que eles. Ranavalona não confiava em nenhum deles, mas também não os expulsava de vez. Ela criou um jogo perigoso, alimentava as rivalidades entre franceses e britânicos, dava concessões a um e logo depois ameaçava favorecer o outro. Nunca entregava tudo, nunca fechava as portas por completo. Diplomatas iam até ela com exigências, saíam com presentes e ameaças veladas. Um oficial britânico escreveu: "Ela tem o dom raro de fazer você temer por sua vida e, ao mesmo tempo, se sentir honrado em sua presença." Quando reclamavam da perseguição aos cristãos, ela respondia com sorrisos frios, ou com joias e tecidos valiosos. Era impossível prever se o chá servido continha veneno, ou um pedido implícito de aliança. Enquanto outros reinos caíam, Ranavalona isolava Madagascar sem fechar suas muralhas, permitindo o essencial, controlando tudo. E sem querer, seus métodos brutais tiveram um efeito inesperado. Ao impedir o avanço cultural europeu, ao rejeitar tratados abusivos e ao se recusar a entregar o controle dos recursos naturais da ilha, Ranavalona manteve Madagascar independente por mais de 30 anos, enquanto o restante da África era engolido por bandeiras estrangeiras. Seu reinado de terror foi também um escudo. Por isso, hoje, alguns historiadores malgaches a chamam de a primeira resistência. Mas qual o preço de resistir sozinha? E qual o custo de ser temida por todos, inclusive por seu próprio filho? No próximo capítulo, conheça o lado mais íntimo e contraditório dessa rainha de ferro. O único ser a quem ela dedicou amor genuíno e as sombras que surgiram entre os corredores silenciosos do palácio enquanto sua paranoia crescia sem controle. No centro do Império da Morte, havia um único coração que ainda batia com afeto. O nome dele era Hakoto, filho único de Ranavalona, seu sangue, seu reflexo, sua esperança e, ao mesmo tempo, seu maior medo. Hakoto cresceu cercado por tudo o que os súditos só podiam sonhar: livros europeus, educação refinada, professores estrangeiros. Enquanto o povo morria em Tangenas, Hakoto aprendia francês. Enquanto cristãos eram lançados ao abismo, ele cultivava sua fé em segredo. Ranavalona sabia. E, de certo modo, permitia. Era a única contradição que ela aceitava. O único luxo sentimental que seu trono gelado permitia. Muitos dizem que foi amor verdadeiro. Mas o amor de Ranavalona vinha com cláusulas e com sangue. Quando os amigos de Hakoto começaram a aconselhá-lo a suavizar as leis da mãe, um a um, eles desapareceram. Professores, executados. Mentores, envenenados. Conselheiros, nunca mais vistos. A rainha sorria para o filho, mas carregava uma lâmina oculta sob a capa. Não por ódio, mas por pavor de ser traída. Ela não podia aceitar ser contrariada, nem mesmo por ele. Hakoto foi instruído a nunca demonstrar sua fé em público, a esconder seus livros cristãos, a fingir que sua alma não era diferente da de sua mãe. E assim, cresceu entre duas realidades, a do filho obediente e a do homem que sonhava com um reino diferente. Ranavalona, já envelhecendo, começou a cair na escuridão da paranoia. Acreditava que assassinos se escondiam sob o chão do palácio. Passava a noite mudando de quarto. Mandava que criados provassem cada refeição antes de tocá-la.
mantinha um grupo fixo de adivinhos. Um erro de previsão significava execução. O trono virou cela, o palácio, uma prisão de mármore e olhos atentos. E Hakoto esperava. Sabia que a morte da mãe era inevitável, mas não queria apenas herdar o trono. Queria limpar o sangue que cobria cada parede de seu lar. Mas o fim não veio com revolta, nem com golpe. Veio com o peso da idade. No próximo e penúltimo capítulo, conheça a morte da rainha mais cruel da história e como sua ausência libertou e, ao mesmo tempo, condenou Madagascar. O tempo é o único inimigo que nem mesmo os reis podem derrotar. Aos 67 anos, o corpo de Ranavalona começou a falhar, mas sua mente continuava afiada e perigosamente paranoica. A essa altura, ninguém mais ousava olhá-la nos olhos. O palácio permanecia silencioso, como um templo sob cerco espiritual. Criados andavam como sombras, conselheiros não ousavam opinar. Os corredores, outrora vivos, eram túneis de tensão. Ela dormia cada noite em um quarto diferente. Provava apenas o que outros já haviam comido. Espiava seus próprios generais e consultava adivinhos como quem consulta deuses em desespero. Mas os deuses estavam calados e o tempo cobrava sua dívida. Em 1861, sem rebelião, sem flechas, sem invasão, Ranavalona morreu. Não por guerra, mas por velhice. Seu fim foi solitário, fechado, silencioso, como as execuções que ela ordenava. E quando a notícia se espalhou, o povo não comemorou. Não houve gritos, nem festividades, apenas um alívio profundo, como quem acorda de um pesadelo longo demais para ser lembrado sem dor. Seu filho, agora coroado como Radama II, assumiu o trono, e seu primeiro ato foi o oposto do que sua mãe teria feito. Libertou prisioneiros, aboliu o ritual do Tangena, reabriu as portas para os missionários, iniciou reformas, tentou curar. Pela primeira vez em décadas, Madagascar respirou. Mas respirar não era o mesmo que estar a salvo. Radama era idealista, inocente, e muitos que haviam sobrevivido ao reinado de terror não estavam prontos para a suavidade. 2 anos depois, em 1863, Radama II foi assassinado por nobres conservadores. Seus ideais enterrados junto com seu corpo. O fantasma de Ranavalona ainda rondava o palácio. Ainda hoje, historiadores e descendentes se dividem. Para alguns, ela foi o próprio mal. Para outros, uma guardiã brutal, mas necessária. Um estudioso malgache escreveu: ela foi cruel, sim, mas sem ela, talvez Madagascar já não fosse Madagascar. A morte de Ranavalona marcou o fim de uma era, mas também o início de uma ferida aberta, cujas cicatrizes ainda desenham o rosto da ilha. No capítulo final, entenda o legado oculto dessa mulher impossível de esquecer. A perda de metade da população, o trauma coletivo e o irônico uso de sua história como justificativa para a própria colonização que ela passou a vida tentando evitar. Quando Ranavalona morreu, Madagascar não estava livre, estava à deriva. O vácuo deixado por seu poder absoluto não foi preenchido por esperança, mas por dúvida, por medo, por um silêncio ainda mais profundo, aquele que precede a queda. Durante seu reinado, a população estimada da ilha era de 5 milhões. Ao final, eram 2,5 milhões. Metade de um povo havia desaparecido. Mortos por veneno, por fome, causada por políticas econômicas desastrosas, por exaustão nos campos de trabalho forçado, ou por medo ao fugir para nunca mais voltar.
aldeias inteiras sumiram dos mapas. Tradições foram perdidas. Idiomas se calaram. Madagascar sobreviveu, mas nunca foi a mesma. Quando, em 1896, os franceses finalmente colonizaram a ilha, mais de 30 anos haviam se passado desde a morte de Ranavalona. Mas seu nome ainda era pronunciado com cuidado. Ironicamente, foram os horrores do reinado dela que serviram de justificativa para a invasão. Os europeus, com seus tratados e rifles, disseram: vejam o que eles fizeram consigo mesmos. Precisam de ordem, precisam de nós. A mulher que dedicou sua vida a manter estrangeiros longe de suas terras acabou sendo o argumento para que os estrangeiros as tomassem. Talvez essa tenha sido sua maior derrota, ou sua maior ironia. O nome Ranavalona hoje é lembrado de formas distintas. Para alguns, uma vilã cruel, sádica, insana. Para outros, uma líder forte que enfrentou o mundo sozinha. Mas, para Madagascar, ela é uma cicatriz que não fecha. Uma marca profunda demais para ser esquecida e complexa demais para ser julgada com facilidade. Em um mundo onde a história muitas vezes romantiza monarcas, ela permanece como um lembrete brutal do que o poder absoluto pode fazer a uma alma e a uma nação. Essa foi a história de Ranavalona I, a rainha que ergueu um império sobre ossos e transformou a memória de um povo em lembrança dolorosa e viva. Se essa história te impactou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente. Qual outro governante sombrio da história merece ser revelado aqui? Obrigado por acompanhar até o fim. E lembre-se, o passado sempre deixa pegadas, mas nem todas merecem ser seguidas.